Oi, gente! Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da semana 1 do PET 1. Na primeira questão, diz o seguinte, que a Aninha tem R$ 6,35 em dinheiro, que foi juntando ao longo de uma semana. Sua mãe te dava uma nota aqui, seu pai outra moeda ali, até que ela conseguiu essa quantia. Aí, a questão nos dá um monte de figura aqui, de notas e moedas. E pergunta o seguinte, qual que é o valor inteiro que ela tem e qual que é o valor decimal que ela tem? Então, vamos lá. A Aninha tem R$ 6,35. A parte inteira vai ser o quê? O que está antes da vírgula, que é o 6. Então, a parte inteira, 6. A parte decimal é o que vem depois da vírgula. Nesse caso, 35. Então, na letra A, era só isso que ele estava pedindo. Já na letra B, pediu para utilizar as notas aqui da imagem, as notas e as moedas, e circular uma maneira de obter o valor que a Aninha tem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 3 notas de R$2, 2 de 5, uma de 10, uma moeda de R$1, 2 de 50 centavos, 2 de 25, 4 de 10 centavos e 5 de 5 centavos. Uma maneira de escrever isso, esse valor de 6,35 é com 2 notas de R$2, uma moeda de R$1, 2 moedas de 50 centavos e uma moeda de 25 centavos e uma moeda de 10 centavos. Essa é uma das maneiras de a gente representar esse valor. Na letra C, pediu para a gente dar mais 2 formas de representar esse valor. Então, a gente pode colocar da seguinte forma. A primeira maneira seriam as 3 notas de R$2, 3 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. Outra forma de representar seria com uma nota de R$5, uma moeda de R$1, duas moedas de 10 centavos e 3 moedas de 5 centavos. Tem outras opções também. E na letra D, pede para a gente escrever como que a gente lê esse número, sem ser na forma de dinheiro.
Então, a gente escreve da seguinte forma. 6 inteiros e 35 centésimos. Primeiro a gente coloca a parte inteira e depois a gente descreve a parte decimal. Agora, a segunda questão. Ele deu os seguintes números: 3,16, 299,3, 0,58, 36, 987,027 e 47,40. E pediu para a gente posicionar esses números num quadro. Da seguinte forma. Vou pular a primeira coluna por conta do espaço que eu tenho aqui. Eu tenho a coluna das centenas, das dezenas, das unidades, a vírgula, os décimos, os centésimos e os milésimos. Vou abreviar aqui. Aí eu tenho que distribuir esses números que ele deu aqui. Então, vamos lá. Vou começar com 3,16. Como que eu vou fazer para posicionar esse número aqui? Repito a vírgula no lugar da vírgula. Cada número só pode ocupar uma casa. Então, o 3 vai ocupar a casa que está logo ao lado esquerdo da vírgula, que é o das unidades. O 1 vai ocupar a primeira casa à direita, depois da vírgula, que é dos décimos. E o 6 vai ocupar a casa que está ao lado do 1, logo à direita, que é dos centésimos. Certo? Agora, o 299,3. Repito primeiro a vírgula. A parte inteira. O 9, o primeiro 9 vai estar na primeira casa à esquerda da vírgula. O segundo 9 na primeira casa à esquerda do primeiro 9. E o 2 à esquerda do segundo 9. E o 3 na primeira casa à direita da vírgula. O 0,58, primeiro posiciona a vírgula. O 0 na casa das unidades. O 5 na casa dos décimos. E o 8 nos centésimos. Agora o 36, ele não tem vírgula nem nada. Como que eu vou saber? Quando o número está assim, sem vírgula, ele é um número todo inteiro. Então, ele está só à esquerda da vírgula. Então, eu vou colocar o 6 nas unidades e o 3 nas dezenas. O 987,027. O 7 na primeira casa à esquerda da vírgula. O 8 na primeira casa à esquerda do 7. E o 9 a primeira casa à esquerda do 8. E mesma coisa para a parte decimal. 0 na primeira casa à direita da vírgula. 2 na segunda casa à direita da vírgula. 7, terceira casa à direita da vírgula. E por último, o 47,40. Repito a vírgula primeiro. O 7 na primeira casa, ao lado da vírgula, do lado esquerdo.
O 4 na primeira casa à esquerda do 7. Agora esse 40. O 4 na primeira casa, depois da vírgula. E o 0 na segunda. Lembrando que esse 0 aqui não faz diferença. 47,4, 47,40 é a mesma coisa. Agora, depois de preencher esse quadro, ele pede o seguinte. Para a gente dizer, na letra A, qual número tem a maior parte inteira? Então, vou olhar aqui na minha tabela. Olhando só aqui à esquerda da vírgula. Qual que é o maior número que eu tenho aqui? Vai ser o 987. Então, o número que tem a maior parte inteira, 987,027. E qual tem a menor parte inteira? Vou olhar aqui. Qual desses números é o menor? Que está à esquerda da vírgula. É o 0. Então, o número com a menor parte inteira é o 0,58. Então, letra A, esses dois valores. Na letra B, ele pediu um número que tem a maior parte decimal. Então, vamos olhar aqui desse lado. Qual desses números aqui é o menor? Aliás, o maior. Eu vou olhar aqui, ó, na casa dos décimos. Qual o número é menor? O maior. O 5. Então, 0,58 é o que tem a maior parte decimal. Então, vamos escrever aqui, 0,58. E ele pergunta qual tem a menor parte decimal. Vou olhar todos esses números aqui depois da vírgula. De novo, na coluna dos décimos. E vou ver qual é o menor. Nesse caso, o menor é o 0. Então, o 987,027 tem a menor parte decimal. Na letra C, perguntou quais desses números possuem algum valor na casa dos milésimos. Tá? Então, vamos olhar aqui. Ó, só tem um, que é o 987,027. E na letra D, pediu quais números possuem algum valor na casa dos centésimos. Vai ser o 3,16, 0,58, 987, de novo, 0,027. Só esses. Lembrando que o 0 aqui ele não faz diferença, certo? Na letra, deixa eu ver, não. Número 2, só isso. Agora, na questão 3, diz o seguinte, ele pede para a gente ordenar os seguintes números, na ordem crescente. Então, ele deu 0,88, 3,2, 1,6, 1,55, 2,2, 4,3, 0,95, 2,5, 3,99, 4,1, 0,2 e 0,6. Vamos colocar esses números na ordem crescente. Então, vamos lá. O menor número vai ser qual? A gente vai ter que olhar a parte inteira e ver qual que é menor. Ó, a parte inteira tem alguns números que a parte é 0, 3, 1 ou 2. Então, a gente vai começar olhando os números que tem a parte inteira 0. Tem 4. Como que eu vou saber qual deles que é menor? Vou olhar a parte decimal. O primeiro número da parte decimal e ver qual que é menor. Qual que é menor? 8, 9, 2
ou 6? O 2. Então, começo por 0,2. Depois, quem que é menor? 8, 9 ou 6? 6. Então, depois eu tenho 0,6. Depois, 0,88 e 0,95. Agora eu vou para os números que tem a parte inteira igual a 1. Esses dois. Qual que é menor? 5 ou 6? O 5. Então, 1,55 vem primeiro e depois 1,6. Agora eu vou para os números que tem a parte inteira igual a 2. Qual que é menor? O 2 ou o 5? O 2. Então, primeiro 2,2 e depois o 2,5. Agora eu vou para os números que tem a parte inteira igual a 3. O que é menor? 2 ou 9? 2. Então, primeiro eu tenho 3,2 e depois o 3,99. E por último, eu vou para os números que tem a parte inteira igual a 4. Qual que é menor? 1 ou 3? 1. Então, tem 4,1 e 4,3. Arrumei tudo aqui na ordem crescente. O que eu vou fazer agora? Posicionar eles na reta numérica. Eu vou dividir aqui a reta numérica em duas partes. Aqui, ó, a nossa reta tá do 0 até o 5. Então, vou posicionar aqui do 0 até o 2. E aqui do 2, 3, 4. Depois eu vou fazer a outra parte aqui, do 4 até o 5. E vou dividir aqui em mais algumas partes. Vou dividir cada pedacinho desse, cada intervalo desse aqui em 5 pedaços. Então, vamos lá. O primeiro número que a gente tem que marcar é o 0,2. Como eu dividi cada pedaço aqui em 5, cada pedacinho desse daqui vai medir 0,2. Então, a gente vai contar de 2 em 2. Se aqui é 0,0, tem que colocar aqui, ó. Isso aqui é 0,0, aqui é 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Eu quero marcar 0,2. Se aqui mede 0,2, aqui vai estar o nosso 0,2. Depois eu tenho 0,6 para marcar. Não tá indo de 2 em 2? Se aqui é 0,2, aqui vai ser 0,4 e depois 0,6. Agora eu tenho que marcar 0,88. Aqui eu tenho 0,8 e aqui 1,0. Eu não posso marcar aqui em cima. Eu vou ter que marcar um pouquinho mais perto aqui, ó. Um pouquinho depois. 0,88. Que ele tem que estar entre o 0,8 e o 1. Depois eu tenho 1,55. Tá indo de 2 em 2. Então, eu tenho 1,2, 1,4, 1,6. Tem que estar nesse meio aqui. Vou colocar aqui mais perto do 1,6. Depois eu tenho que marcar 1,6. Já tá aqui, ó. Depois o 2,2. Então, vem aqui, ó. Aqui é 2, aqui vai ser 2,2. Depois o 2,5.
Aqui é 2,4 e aqui 2,6. 2,5 tem que estar aqui no meio. Depois o 3,2. Aqui é o 3. Aqui é 3,2. Por quê? Porque tá pulando de 2 em 2. Que eu falei no início. 3,99. 3,99 é quase 4. Então, eu posso marcar aqui bem pertinho do 4. E por último, é agora do 4 até o 5. Eu quero marcar o 4,1. Como para cada tracinho eu tô pulando de 2 em 2, aqui vai ser 4,2. Vai ter passado. Então, eu vou marcar aqui no meio. Depois eu tenho 4,3. Se aqui é 4,2 e aqui 4,4, 4,3 tem que estar aqui no meio. E assim a gente marcou todos os números na reta numérica. Por hoje era só isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo Telegram ou postam um comentário aqui que eu respondo. Então, até a próxima!